Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu louvo a Deus por este momento, por estarmos diante de Deus. É bem verdade que depois de uma palavra dessa, como é que prega? Deixa eu vir mais para trás um pouquinho para eu enxergar vocês. Trouxeram Bíblia? Abra comigo em Lucas, capítulo de número 22, verso de número 31. Aleluia. Lucas, capítulo 22, verso 31. Louvado seja Deus. Na verdade, o verso 32, né? Lucas 22. Oh, glória. Verso de número 32. Tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Aleluia. Eu não enxergo nada. Estou ficando cego. Aleluia. Encontrou? Lucas 22, 31. Diz assim: Eu, porém, orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Amém? Em algumas traduções diz: e quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Eu estava nesta tarde falando com Deus sobre esta noite. Na verdade, eu estava crente que era para amanhã, aí fez a mudança, falei: eita, ajuda aí agora. E como é tudo programado devido às muitas atividades, e aí eu conversando com Deus, Deus nos deu esse tema aí: quando a minha fé está abalada, o que fazer? Você já passou por algum momento de crise alguma vez? Já passou por algum momento onde os questionamentos, eles vêm e muitas vezes até nos faz retroceder ou querer parar? Na verdade, no mundo em que vivemos, todos os dias somos bombardeados por situações que de alguma maneira tenta nos abalar, tenta questionar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E confesso que ontem eu vim para oração junto com a esposa e a pastora Ju trouxe uma palavra e ela leu esse texto do grão de mostarda, Lucas 17, 6. Na verdade, esse texto sempre foi a minha indagação a Deus. Por quê? No momento de crise, principalmente, esse texto, ele faz a gente... Jesus. O texto diz lá: se tiver fé como um grão de mostarda, certo? A pastora até trouxe um grão ontem. Pega um grão de arroz e corta ele em 4, dá o tamanho. E o texto diz: se você tiver fé desse tamanho, você vai mandar uma árvore. Dizer assim, ó: árvore, saia daqui com a raiz e tudo, diz o texto, e precipite-se ao mar, e ela vai obedecer. Quantas árvores você já mandou sair do lugar? Eu já mandei umas 2, 3, mas saíram? Eu lembro uma vez que eu estava lá na roça, eu disse: Deus, eu precisava tirar um monte de terra. Eu falei: Deus, deixa eu ver se a minha fé, como é que está o tamanho dela. Eu disse: monte, sai daí e vai para lá, porque eu tenho que se eu não pagasse uma cavadeira para ir lá tirar, estava até hoje. E quando nós questionamos isso,
Se a minha fé do tamanho de um grão de mostarda faz isso, então qual o tamanho da minha fé? E eu pensei sobre isso. Como pode uma palavra tão pequena, 2 letras, fazer tanta diferença? Você sabia que essa palavra é uma das armas mais poderosas na terra? Fé. Você sabia que essa palavra, fé, sem ela é impossível viver? Tudo o que fazemos para interagir no mundo espiritual, eu preciso de fé. Para relacionar com Deus, eu preciso de fé. Para ser salvo, eu preciso de fé. Eu descobri que até para ser ateu, eu preciso de fé. Para acreditar nas teorias evolucionistas, eu preciso de fé. O problema é que muitas vezes nós limitamos o nosso conhecimento, e aí é que as coisas ficam complicadas. O tema para refletirmos é: quando a minha fé se abala, o que fazer? Então vamos entender um negócio. A primeira questão é: o que é fé? Se nós nos limitarmos ao cotidiano secular, fé é acreditar. Nós estamos com um problema. Porque se formos, olha que interessante, no latim, fé significa fides, que é a origem da palavra fidelidade. No grego, pistia, é a afirmação ou opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. É pela absoluta confiança que depositamos na ideia ou nessa fonte de transmissão. Então, fé é muito mais do que acreditar. Se pegarmos essa palavra no hebraico, olha que interessante. A fé no hebraico, emuná. Emuná, ela significa fidelidade, firmeza, estabilidade, confiança inabalável. Então não é somente crer. Essa umná no hebraico, os judeus, eles atribuem essa palavra trazendo a ideia de uma ação. Isso é, não é algo teórico, não é algo apenas intelectual. Por isso Tiago, quando vai falar de fé, ele usa fé e obras, e não apenas algo que eu acredito ou que eu confesso. Então precisamos entender que a fé não é emoção, não é sentimentos, não é otimismo, não é pensamento positivo. Isso não é fé. Fé não é questionar a Deus se Ele pode ou não fazer. Fé é eu entender que Deus faz mesmo se eu não conseguir ver os seus feitos. Amém? Eu descobri na Bíblia que existem vários tipos de fé. Por isso o tema. E quando a minha fé é abalada, eu disse, meu Deus, espera aí. Quando eu começo a pensar sobre a minha fé abalada, eu falo, vixe, eu preciso entender qual fé que está sendo abalada. Existem a fé, por exemplo, a fé natural, aquela que nasce comigo. A fé natural, ela depende do meu conhecimento. Ela depende das informações que eu tenho.
ela depende daquilo, ou do grau de maturidade, ou daquilo que eu entendi, ou que eu estudei. Quer ver um negócio? Todos aqui têm coração. Deixa eu tirar o óculos para enxergar vocês. Tem? Sim ou não? Já viram ele? E como é que vocês sabem que tem? Pela fé. Todos vocês têm pulmão? Já viram? E como é que sabe que tem? Vocês têm certeza que tem? Mas nunca viram. Então eu acredito porque eu entendo. Deixa eu contar um segredo para você. Fé natural é aquela que está na minha alma. É aquela que eu uso para viver na terra. É aquela que eu uso para de alguma forma não perder o equilíbrio. A fé natural. Existe também a fé salvífica. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, disse o apóstolo Paulo. Então, essa fé salvífica, ela foi colocada dentro de mim, agora melhorou. Ela foi colocada dentro de mim, e eu não sei. Pastor, tu tem certeza que está salvo? Tenho. Se eu perguntar para você, você tem certeza que está salvo? Alguém pode dizer não. E a gente pergunta, por quê? Porque eu peco. Os meus pecados geram em mim incerteza. Mas espera aí, o texto está dizendo que esse presente, esse dom de Deus, não depende de obras. A fé salvífica. Eu sei que eu sou salvo. Se eu morrer hoje, eu serei salvo por quê? Bom, primeiro, eu acredito em Deus. Você amém? Acredito que Ele existe, amém? Acredito que Ele é galardoador do que os busca, amém? Acredito que Ele recompensa, amém? Eu aceitei Jesus, confessei com meus lábios, amém? Eu batizei nas águas, amém? Eu participo da ceia, amém? Eu luto contra o pecado, amém? Então por que eu não tenho certeza? Passei em todos os quesitos, por que eu não tenho certeza? Então, peraí, o que está abalado é a minha confiança de ser salvo? O que eu estou questionando, se é a minha salvação ou não? Quando eu vou para as Escrituras, a fé salvífica, isso é aquela que me faz ter convicção de que se Jesus voltar hoje, eu vou para a glória. Não depende dos meus feitos em si, mas do meu querer estar com Deus, do meu relacionamento com Jesus. Porque erramos, mas o texto diz, filhinhos, não erreis. Quando vocês errarem, vocês buscam um advogado que é Jesus o justo. Então nós recorremos a Jesus quando erramos. E Ele, o texto diz, o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Existe um terceiro tipo de fé. A fé como fruto do Espírito. Olha que interessante. Como fruto, é um dispositivo implantado dentro do meu espírito. E com a função de eu me parecer com Jesus. Todos recebemos a fé como fruto do Espírito. Só que o fruto do Espírito não vem pronto. Ele precisa de manutenção. Eu estava preparando e até conversei com a pastora Lucimar. Eu disse, rapaz, hoje eu estou crente, hein? Pensa num negócio. Ei, sabe quando eu estou em crise? É o meu espírito dizendo assim, o requisito fé dentro de você precisa de manutenção. A fé como fruto precisa de manutenção diária.
E que manutenção é essa? Romanos 10:17, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Isso quer dizer que todos os dias eu preciso ouvir Deus através da palavra. Quando eu ouço Deus, quando eu me relaciono com Deus, então o fruto do Espírito chamado fé, ele recebe a sua manutenção, aleluia, e me evita de crises, de questionamentos. Então entendemos que a fé natural, ela é um dispositivo para eu viver na terra, para eu me comunicar com pessoas, e o fruto do Espírito é um dispositivo para eu entrar no mundo espiritual, para eu me relacionar com Deus. Eu preciso que essa faceta deste fruto esteja em pleno funcionamento, senão eu tenho crises. Outro fruto do Espírito, outro tipo de fé, o dom da fé. Olha aqui, o que é o dom da fé? A capacitação de Deus para realizar coisas além da capacidade natural. Dom da fé não é para acreditar em coisas grandes, é para fazer coisas grandes. Não é apenas para visualizar, mas é para fazer aquilo acontecer. Se entendemos que tem fé natural, fé salvífica, fruto da fé e dom da fé, qual que está abalado? A minha fé natural está abalada? A minha fé salvífica está abalada? A minha fé como fruto está abalada? A minha fé qual que está abalada? Se eu começo a pensar sobre isso, as coisas mudam. As coisas parece que vão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Se a fé natural depende do meu conhecimento, como é que eu aumento a minha fé natural? Estudando, entendendo, compreendendo as coisas. Se a minha fé salvífica está com problemas, eu preciso ir para os pés de Jesus, pedindo a Ele o entendimento exato da promessa que Ele fez. Porque a promessa de salvação não depende de mim, depende dEle. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é quem nos escolheu e que nos trouxe para a sua presença. É Ele, conforme até a pastora ministrou, aquele povo no deserto. Se você parar para observar no texto bíblico, você vai ver que foi o período que mais Deus fez milagres. Que foi o período que mais Deus se manifestou na terra, foi no deserto. E foi o período que mais o povo se rebeliou contra Deus. O apóstolo Paulo, explicando isso, diz: quando somos fiéis, Deus é fiel. Mas se eu não consigo ser fiel, Deus não deixa de ser fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. As suas promessas não têm base em mim. As suas promessas tem base nele. O fundamento daquilo que Deus prometeu não está no homem, está nele. Por que não está no homem? Quer ver uma coisa? E eu caí na besteira de ver o Instagram hoje. Vixe, Jesus. E eu vi um monte de crente. Falei, ô Jesus. Falei, ô Deus. O que faz um crente? O que faz? Eu fiquei sinceramente decepcionado. Falei, será que falhamos? Será que a gente não ensinou direito?
Se eu pudesse, eu abria a cabeça e jogava a Bíblia dentro assim. Se eu pudesse, colocava uma algema assim, disse aqui, filho, o caminho aqui, não vira para a esquerda nem para a direita, vai reto, sempre reto. Mas a gente não pode. Tem o livre-arbítrio. As pessoas escolhem por si mesmas. Mas o que leva alguém que professa uma fé genuína em Cristo está num ambiente tão diferente, servindo, adorando, fazendo coisas, celebrando. Eu falei, oh Deus, que o Senhor nos ajude. Uma das coisas que eu pude ver é que nós somos inconstantes. Nós temos o pecado dentro de nós. E eu já questionei tanto a Deus isso. Deus, por que o Senhor não tirou o pecado quando a gente aceita Jesus? O pecado poderia ter sido retirado. Aí nós nos tornaríamos literalmente santos homens de Deus e santas mulheres de Deus. Mas o Senhor deixou o pecado dentro de nós. E cá entre nós, lutar contra o meu eu é uma luta ferronha. Por quê? Porque o meu eu está comigo todo dia. Não sei o seu, mas o meu está todo dia. Às vezes uma música, às vezes um som, às vezes um cheiro, às vezes algo nos leva a lembrar de coisas, a trazer à memória coisas que lá atrás nos envergonharam ou que fizemos vergonha. Quantas vezes eu comecei a observar a Bíblia e pude ver o seguinte: a nossa fé, ela se abala quando eu, como homem de Deus, tendo o fruto do Espírito em mim, quando este é questionado. Então eu posso dizer que a fé se abala quando há um conflito entre a minha carne e o meu espírito. Aí a fé se abala. O meu espírito, ele tem plena confiança na manifestação de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. Tem plena confiança. Mas a minha carne não tem. A minha carne questiona. E carne aqui não é só desejos sexuais, não. Carne aqui é qualquer tipo de desejo. Em todas as áreas. A luta que nós precisamos travar dia e noite. Por isso precisamos da manutenção do fruto do Espírito em nós. Por isso precisamos gastar tempo com Jesus. Gastar tempo com a palavra. Gastar tempo entendendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Gastar tempo, e não é apenas tempo programado. Hoje está na moda o tempo de qualidade. Não é só estar perto, mas é estar envolvido. Não é só frequentar uma determinada igreja, não é só ir no culto A ou B, mas estar envolvido nisso. Quando eu comecei a observar, eu pude ver que homens de Deus e grandes homens de Deus que fizeram coisas extraordinárias, também passaram por momentos de crises, de questionamentos. E quando a gente vai observar o perfil e o momento dessas crises, dá tudo para isso. Conflito entre a minha carne, conflito entre a minha natureza humana e o meu espiritual. Por isso é importante que o meu espiritual esteja fortalecido. Por isso é importante que o meu espírito precise estar conectado com Deus. E conectar com Deus não é uma tarefa tão simples. Conectar com Deus não é simplesmente fechar o olho e dobrar o joelho. Pronto, o Espírito Santo já me encheu. Não é. Eu estou estudando esse negócio de estou pegando a profissão do chefe. E cara, eu vi uma aula lá. O cara falando sobre a diferença de ouvir e de escutar.
Escutar é o aparelho que eu tenho no ouvido. Eu uso o aparelho auditivo. E aí eu ouço. E aí eu consigo escutar. Agora, ouvir exige pelo menos 5 coisas. O cara estava ensinando. Eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que me conectar com quem está falando. Eu preciso me desligar do entorno para que eu consiga. E quando eu estava assistindo essa aula, eu falei, cara, isso aí é oração. Se eu só fechar os olhos e repetir palavras, é uma coisa. Agora, para eu me conectar com Deus, não é tão simples. Eu preciso absorver. Eu preciso compreender. Eu preciso abrir, aleluia, a minha alma para que o Espírito Santo possa entrar nela para falar comigo de uma forma em que eu entenda, de uma forma racional. Porque se eu falo em língua estranha, só o meu espírito entende, a minha alma não. Agora, conectar com a carne é simples, é ou não? Liga uma TV, faz alguma coisa, é fácil. Conectar com a carne não precisa de muita coisa. Agora, com Jesus é mais difícil. Então, quando eu parei para pensar no tema, e quando a minha fé é abalada? O erro é Deus. E quando eu pesquisei sobre os homens de Deus, por que foram abaladas? A resposta que não veio. Deus não fez na hora em que alguém pediu. Uma grande perseguição, uma grande tribulação. E olhando para as Escrituras, eu disse, cara, isso aqui é o que a gente vive. Quando é que a minha fé é abalada? Eu crio uma expectativa. Não sei se você já fez isso. Quantas vezes eu fui orar, eu dizia, Deus, eu estou precisando desse trem aqui, ó. Deixa eu dar umas dicas para o senhor. O senhor pode fazer assim, assim, assim. Se isso aqui não der certo, o senhor pode usar aqui, o senhor pode vir ali, o senhor pode... Depois que eu esgotava todas as minhas opções, eu dizia, Deus, agora é com o senhor. E quantas vezes não deu certo? Quer dizer, na maioria das vezes não dá certo. E quando eu crio uma expectativa e ela não vem, aí a minha fé abala. E quando eu busco a Deus algo e Deus não responde, e quando eu peço a Deus para fazer uma coisa e Deus faz outra totalmente oposta, se a sua fé está abalada por essas condições, entenda uma coisa, eita Deus, todos os homens da Bíblia passaram por isso. Existe um tempo de crise. Poderia citar um monte deles, mas eu não tenho tempo hábil para isso. Como é que você está? Como é que está a sua fé? Ela te dá condições de acreditar mesmo quando tudo diz não? Ela te dá condições de glorificar quando as coisas não saem do seu jeito? Ela te ajuda a continuar quando tudo parece contrário? Jesus, e aqui eu acho lindo, o escritor aos Hebreus disse, e já fiquemos de pé para nós orarmos. O escritor aos Hebreus disse assim, Jesus é o autor e o consumador da fé. Jesus é quem cria o autor. O consumador é o que executa a fé. Pastor, é pecado eu ter crise na fé? Não, faz parte. Faz parte. O que não pode acontecer é na sua crise você tomar decisões erradas. Isso não pode acontecer. Porque eu já vi tanta gente sair da presença de Jesus em crise
Eu lembro de um rapaz que começou na igreja, estava indo bem, e de repente parou. E eu questionei, disse: ei, Vaz, foi o quê? Não te vi mais na igreja? Ele disse: ô pastor, esse negócio de fé não é para mim não. Eu disse: por quê? Ele disse: eu entrei na igreja com um propósito, pedindo a Deus, jejuei, orei, fiz tudo certinho, pastor. Eu até dizimei. Eu disse: eita, mas Deus não me ouviu. Deus não me respondeu. Eu olhei para ele e disse: você quer dizer assim, Deus não te deu, né? Porque te ouvir, Ele te ouviu. Responder, Ele te respondeu. Talvez você não entendeu a resposta, porque não também é uma resposta. O silêncio também é uma resposta. O não agir, o não fazer é uma resposta. O problema é que muitas vezes nós não queremos aceitar essa resposta. O problema é que na maioria das vezes a gente quer o que a gente está pedindo e não o que Deus quer fazer. E aí a Bíblia diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se todas as coisas contribuem para o nosso bem, ou então, eu lembro de um dia que eu pedi algo a Deus e não aconteceu. Eu disse: Deus, e esse negócio aí, como é que é? E aconteceu um negócio aqui que eu não estou gostando muito não, acho que não contribui para o meu bem não. E aí, como é que é esse negócio? E a pergunta foi: você ama a Deus o suficiente para estar incluso nesse texto? Já que você está questionando a Ele? Falei: vixe Jesus, será que o meu amor ainda não atingiu o nível para que esse texto funcione em mim? Então descanse o coração, igreja. Entenda uma coisa: enquanto estivermos aqui na terra, precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos ajuda a fazermos a manutenção correta da nossa fé para nos relacionarmos com Deus. Fecha aí os seus olhos, fecha os seus olhos. Cada vez que a minha fé Adore. é provada, Fala com Jesus. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Uma das coisas que eu aprendi em Deus é que o Espírito Santo foi enviado na terra para nos auxiliar, para nos ajudar. O fruto do Espírito é um mecanismo dele e precisamos dele para que haja a manutenção certa. O Senhor está aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. E a Bíblia diz que quando Ele está presente, aí há liberdade. Então somos livres, aleluia.
Ainda que haja questionamentos, quando colocamos nele os nossos questionamentos, as coisas mudam, conseguimos ver de uma forma diferente, conseguimos sobressair quando na verdade estamos com a sensação de estar afundando. Então nesta noite peça: Espírito Santo, me ajuda a romper, me ajuda a continuar, me ajude a aceitar aquilo que o Senhor tem para essa situação, me ajuda a viver melhor em Ti, me ajuda a confiar no Senhor, me ajuda a entender que o Senhor é soberano nos céus, na terra e até mesmo no inferno. Entendemos que o Senhor pode todas as coisas, por isso nesta noite, Senhor, derrama o gozo sobre o coração do Teu filho, sobre o coração da Tua filha, ajuda nesses questionamentos, pois o Senhor é quem tem a resposta para todas as perguntas. Deus, existem coisas que temos dificuldade de visualizar, dificuldade de compreender, mas se o Senhor nos guardar, certamente, Senhor, seremos fiéis e ficaremos em Ti, alicerçados em Ti. Por isso, Deus, em o nome de Jesus, abençoe os Teus filhos, abençoe a Tua igreja e nos faz, Senhor, permanecermos na Tua presença. É o que nós oramos, Deus, em o nome de Jesus. Aleluia. Plantar e colher, a cada dia eu vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Estenda suas mãos assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.